Se em 90 dias nossas palmilhas não resolverem sua dor, Vamos lá. Oi, pessoal. Vamos começar aqui o nosso programa ao vivo. Estou aqui na Rádio Mundial. Eu, Cristina Long. Quer que feche aqui, Tomás? Olha lá, oi aí, pessoal. Eu vou virar aqui para mim. Olá, eu sou o Marcos Del Padre e quero te convidar para uma palestra sobre cura reconectiva e reconexão. Nós vamos bater um papo sobre as novas frequências que estão agindo no planeta e como podemos restaurar a saúde. Mas a gente se vira como dá, né, gente? Quando eu esqueço, acontece. Troquei de bolsa, mania de mulher, né? Troquei de bolsa e deixei tudo na outra bolsa. Básico. Será que tá calor aqui? Telefone 11 2669 Não sei se eu tiro. 9266 ou WhatsApp 941429209. A gente se vê lá. Um grande abraço e paz profunda. Oi, pessoal. Oi. A seguir, Jornadas com Cristina Long, às 19h30, Coração Cigano, com Carlos Gandarelli. Mundial. Sente dores nos pés ou nas pernas? A Fé Sem Dor te convida para um exame gratuito. Já vamos Mande começar, agora um pessoal. WhatsApp para São Paulo 11 96654 1212 e diga que ouviu aqui na Rádio Mundial. Repetindo, mande um WhatsApp para 96654 1212 para ganhar uma avaliação gratuita dos pés e pernas. A Fé Sem Dor faz palmilhas. Oi, Celso, sob medida tudo bem? e resolve dores com garantia. Com várias unidades. Olha, mês que vem eu tô São Paulo, aí, hein? Fé Sem Dor desafia. Se em 90 dias nossas palmilhas Mês não que resolverem vem sua estarei dor, aí em Cuiabá de devolvemos o novo. seu dinheiro. Mande um WhatsApp para 96654 1212. Diga que ouviu aqui na Rádio Mundial e garanta um exame gratuitamente. 96654 1212. Cérebros brilhantes também podem produzir grandes sofrimentos. É preciso educar os corações. Dalai Lama. Está no ar pela Mundial. Programa Jornadas com Cristina Long. Oi. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina. Jornadas com Cristina Long. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre autossabotagem. Como você se sabota? Por que você evita fazer as coisas que você deveria fazer? Você já parou para pensar nisso? Gente, isso é muito comum. É um dos motivos que mais leva as pessoas ao consultório. As pessoas sabem o que elas devem fazer, mas elas não fazem. Ou elas começam e não conseguem seguir adiante. Isso acontece, gente, porque a gente acabou, em algum momento da nossa vida, nos colocando um limite, nos conformando com uma ideia errada. Nós interpretamos, em algum momento, lá na nossa história, geralmente lá atrás, na infância, principalmente na infância, na adolescência, que a gente não deveria ir além de um determinado patamar. E essa é uma interpretação que acontece baseada em algum fato que acontece na vida da pessoa, outras vezes baseado em algo que outras pessoas falam, algo que a pessoa vivencia, e ela cria ali uma ideia de que passar daquele limite é perigoso, não é bom, vai ser complicado, vai ser muito problemático, vai ser difícil, e aí a pessoa, ela não passa do limite, literalmente. Então, vou dar um exemplo aqui que é muito comum, com mulheres, onde elas vão sempre atraindo, né, pessoas que são pessoas erradas para a própria vida, são pessoas que não ajudam, pessoas que atrapalham o progresso delas. Isso acontece porque elas criaram uma ideia de que elas não podem progredir. Então, quando a pessoa cria uma ideia de que ela não pode progredir, por algum motivo, né, ela interpreta isso, ela realmente atrai aquilo para a vida dela. Olha que interessante. Então, é o seguinte, quando a gente quer passar do nosso limite,
para que a gente consiga fazer isso, para que você consiga fazer isso, você precisa entender que passar do limite significa ir além da interpretação que você deu para algo, para algum fato. Então, essa interpretação, você precisa claramente olhar para ela. Então, faça a pergunta, por que eu acho que eu não passo de um determinado limite, de um determinado patamar? Se você fizer essa pergunta, provavelmente você vai ter um sentimento. E pode reparar que a grande maioria desses sentimentos, eles estão voltados a uma sensação de falta de merecimento. A pessoa acredita que os outros podem, né? A pessoa acredita que é possível, mas não no caso dela. Então, quando isso acontece, quando a pessoa acredita que não é possível, porque ela, no caso dela, não merece, a pessoa fica travada e ela fica nessa autossabotagem. A pessoa, quando ela se sabota, é muito interessante, porque ela faz as amizades erradas, ela vai nos lugares errados, ela se comporta do jeito errado, ela se coloca em situações que não ajudam, ela se coloca em situações onde o tempo todo ela está ou no mesmo lugar ou andando para trás. Ou aquela velha história, né, onde a pessoa ela roda em círculos, ela tenta, consegue até bastante resultado, mas ela se vê sempre no mesmo lugar. Então, se este é o seu caso, entenda que para que você vá além, você precisa tirar a sensação errada dentro de você. E é aí que a hipnose atua, porque a gente trabalha com as sensações que você tem a respeito de você, as ideias, as crenças, as interpretações que você criou a respeito do seu pode ou não pode, a respeito daquilo que eu acho que eu consigo ou daquilo que eu não consigo. A respeito, por exemplo, de coisas que eu não percebo na minha vida. Então, quando a pessoa passa a perceber e fica claro o ponto onde ela tem que mexer, ela começa a ter a clareza daquilo que sabota, daquilo que ela sente de errado. E aí que a hipnose atua. Gente, a hipnose é um caminho, assim, muito interessante. Eu lá no consultório atuo com a hipnose, junto com a programação neurolinguística, uso outras técnicas também, onde eu vou exatamente no ponto onde a pessoa precisa mexer. Então, eu vou contar 3 casos, assim, que voltaram essa semana e foram casos, assim, muito surpreendentes. Eu fiquei muito feliz porque foram casos bem difíceis. Um dos casos é uma moça que voltou depois de uns 3 meses, ela deu um tempo, ela quis dar um tempo. E essa moça, nas primeiras 2 consultas, ela só chorava e ela era vítima em pessoa. Qualquer coisa que eu falava com ela, ela tinha um argumento perfeito e uma história, assim, muito bem organizada na cabeça dela. E aquilo para ela era importante. Afirmar o quanto ela era uma coitada, o quanto ela tinha problemas, o quanto as coisas não davam certo, o quanto ela já tentou fazer de tudo por esse mundo e não tinha conseguido. E aí eu trabalhei com ela, pessoas desse tipo eu nem argumento muito, porque a pessoa tá lá naquele diálogo dela, que é uma coisa que ela acredita de verdade, então eu sabia que eu tinha que mudar o sentimento dela. E aí a gente fez um trabalho de hipnose muito interessante, e eu falei para ela, olha, se observe, né, dá um tempinho de algumas sessões para você se observar e você vai voltar aqui quando você mudar. Nela, especificamente, eu fiz dessa forma, por isso que ela demorou 3 meses. E ela voltou completamente mudada. Gente, essa moça, ela teve coragem de fazer o que ela não tinha coragem antes. Ela tinha uma vontade muito grande de progredir na vida, de fazer coisas, mas ela se via presa ali no emprego, na situação, no horário, no pouco salário. E ela simplesmente sentiu, pela primeira vez na vida, que ela tinha valor. E essa sensação de valor que eu criei através da hipnose com ela, o que aconteceu? Através dessa sensação, ela passou a se colocar diferente. E ela literalmente chegou na empresa dela, num dia lá, e se colocou. Falou, olha, eu quero ganhar mais, ou eu peço demissão. E aí eles ficaram meio desesperados, porque eles não queriam que ela, né, pedisse demissão, ela era uma chave bastante importante ali, e ela realmente pediu demissão, porque a pessoa meio que titubeou ali no momento, mas aquilo aconteceu de uma forma tão interessante que no dia seguinte vieram com uma proposta para ela, aumentaram muito o salário dela, não só o que normalmente aumenta, trouxeram outras propostas para ela, mas o mais legal é que quando ela sentou na minha frente, ela tinha mudado completamente. A postura dela tinha mudado, o jeito que ela falava, o jeito que ela se colocava.
ela não derramou mais uma lágrima e tá cheia de projetos, tá querendo montar uma ONG, tá super feliz. Então, gente, é possível mudar, desde que você mude o que você sente. Então, eu estou contando aqui, eu sou Cristina Long, estou aqui ao vivo na Rádio Mundial. Para quem não me conhece, eu trabalho com hipnose, programação neurolinguística e tenho vários outros cursos que eu fiz aí ao longo de 22 anos que eu trabalho como terapeuta e eu me especializei em tirar travas. Eu adoro pessoas que mudam. Adoro pessoas que, de repente, se descobrem e não tinham coragem e se colocam na vida e mudam. Vou contar um outro caso. Um caso de uma moça. Essa moça tinha um problema sexual muito forte, ela tinha uma trava sexual muito forte, porque ela foi abusada várias vezes, e ela tinha ali um problema grande, porque ela é casada, e ela tentava fugir a todo custo dessa, que para ela era uma tarefa, e ela também era muito vítima, ela também tinha uma sensação de encolhimento, ela também se via como pequena, como encolhida, como prejudicada pela vida. E aí eu falei para ela, não, a primeira coisa que nós temos que tratar é isso, você é casada, né, isso não é justo inclusive com seu marido, com a vida, com você mesma. E ela duvidou. Então, depois de 3 sessões, gente, essa mulher, ela tá super à vontade sexualmente com o marido dela e ela mudou por dentro. Então, além dela estar emocionalmente muito estruturada, ela fez um monte de mudanças na empresa onde ela trabalha com ela mesma, onde isso tá refletindo nas pessoas, ela tá até se vestindo diferente e super feliz. Porque antes também ela estava na reclamação. O meu chefe é isso, a minha chefe é aquilo, o meu marido isso, aquela outra situação ali que me atrapalha. Ela via o mundo como muito pesado para ela. E eu mostrei para ela que dá para fazer essa mudança quando ela se sentir, que daria certo, né, fazer essa mudança, quando ela se sentisse diferente. E ela se sentiu diferente, olha que interessante. Então, ela fez uma mudança, assim, completamente diferente na vida dela. Então, isso é muito gratificante, gente. Eu sinto, assim, uma paixão por isso, porque quando a pessoa volta e eu vejo uma pessoa que era travada, que não conseguia se expressar, que não conseguia fazer uma coisa que para aquela pessoa era muito importante, e de repente ela volta e está totalmente mudada, com a vida mudada, gente, concretamente mudada, isso é, assim, algo que é impagável. Então, anotem aí meu telefone, eu sou Cristina Long, se você quiser também passar por esse processo, a gente faz isso em pouquíssimas semanas, inclusive é possível fazer isso via chamada de vídeo. O nosso WhatsApp é 969657748, 969657748, eu atendo em São Paulo, no Brooklyn, mas também atendo via chamada de vídeo. Então, ontem mesmo atendi uma moça de Salvador, depois eu atendi uma de Londres, eu tenho clientes no mundo inteiro, porque acontece assim, um fala pro outro, que fala pro outro, fala pro outro, então é até interessante, às vezes eu atendo redes assim de 10, 12 amigos, porque é uma corrente, porque funciona. E eu realmente me especializei em fazer essa mudança rápida. Claro que o rápido não é uma sessão, é em torno de 5 sessões, de 5 a 10. Mas raramente, muito raramente precisa de mais. Raramente mesmo. Porque a pessoa já chega com essa ideia de que eu quero mudar. Eu só preciso entender o que faz eu ficar presa, o que faz eu me segurar, o que faz eu não conseguir. E geralmente o que a pessoa entende e compreende é que ou ela não aprendeu, e eu mostro isso para ela, a gente faz ali um mapa de paradigma, onde a gente vai olhar os pontos emocionais na vida dela, a gente vai olhar os pontos que pegaram, a gente olha nesse mapa de paradigmas como ela interpreta a vida, como ela faz com a própria vida, como ela olha para a própria vida, e a gente cria um caminho, uma rota de fuga daquele buraco, daquela caverna que a pessoa se vê ali fechada, e de repente a pessoa muda. Então, gente, é um prazer fazer essas mudanças, realmente é um prazer. Então, eu vou contar um outro caso aqui para vocês de um cara que bebia e ele estava destruindo a si mesmo, óbvio, em primeiro lugar, mas a família. E outro dia a mulher dele me agradeceu, falou assim, olha, meu marido é outra pessoa, ele não bebeu mais, ele tá assim fofo, ele tá doce, ele mudou, meses a fio já sem beber. Por quê? Porque era um cara que estava preso a um sentimento que estava lá atrás, né? Na regressão a gente viu isso, eu faço regressão também, se necessário, né? Porque eu explico sempre para as pessoas que a regressão
ela é uma super ferramenta, mas muitas vezes as pessoas chegam já com uma ideia de que, ó, o problema não é meu, é alguma coisa lá de trás, é alguma coisa que aconteceu que não sou eu, então faz aí a regressão para resolver. E grande parte das questões das pessoas está sempre na parte emocional, em como ela interpreta, como ela olha para a vida, como ela se comporta, está muito também naquilo que ela não aprendeu a fazer, naquilo que ela consegue fazer, mas limitadamente, de um jeito errado. Às vezes a pessoa ela tem muito claro na mente dela que o problema dela é X, e quando ela chega lá, eu percebo que às vezes o problema é totalmente outro. Eu sinto isso ali na hora, às vezes só de conversar com a pessoa. Então, essa é uma outra mudança que aconteceu de forma fabulosa. E isso, gente, é todos os dias. A minha secretária lá, minha assistente, a Gabi, ela fala, nossa, a pessoa mudou. Porque a pessoa muda a postura, a pessoa fala de outro jeito. Eu já tive pessoas que chegaram ranzinzas lá, chateadas com a vida, chateadas com o mundo. E com muito tato, com muito carinho, a gente olhou para a vida dessa pessoa, junto, né, com ela, a gente, que eu falo eu e a pessoa. E a gente olha e mexe nos pontos que precisam ser mudados. Porque a pessoa, ela não entende, muitas vezes. Ou melhor, ela interpreta e entende do jeito que ela consegue. E quando eu mostro para ela de uma outra forma, a pessoa fala, nossa, faz todo sentido. E ela se liberta. E a gente livra a pessoa, eu livro as pessoas daquilo que prende ela emocionalmente. E o que prende? As impressões dos outros, as crenças dos outros, as sensações, as situações que a pessoa passou, as dificuldades que ela teve na vida. Tudo que frustra a pessoa, tudo que ela não conseguiu, isso prende a pessoa. Isso faz a pessoa ficar com medo, impede a pessoa de seguir adiante, impede a pessoa de fazer uma grande mudança na vida. É possível fazer uma grande mudança, grande mesmo, desde que você sinta dentro de você que você pode ser essa pessoa que merece isso. E é nesse sentimento principal de merecimento que eu trabalho com as pessoas lá no consultório. Então, a gente pode fazer isso também na sua vida. Então, anotem aí, gente, 969657748, esse é o nosso WhatsApp, 969657748. Nesse final de semana, gente, a gente fez uma viagem fantástica para São Tomé das Letras. Amei o lugar, eu já conhecia, né? Mas eu não tinha ido com um grupo lá. E nós já temos a próxima viagem, então eu quero fazer um convite para você. Nós já estamos com 12 pessoas para a próxima viagem, então a gente não tem mais muitos lugares, né? Porque a gente vai com micro-ônibus. A próxima viagem será para o Capitólio no fim de setembro. A gente vai numa sexta-feira, que é dia 29, e volta no domingo, que é dia 30. Então, se você quiser ir comigo ao Capitólio, nós vamos fazer uma vivência muito especial e vamos trabalhar na manhã de domingo só com a hipnose e com a programação neurolinguística, para você destravar totalmente. Então, eu deixei amanhã só para isso no domingo. No sábado, a gente vai passear lá pelos lugares que são maravilhosos. Então, venha fazer essa viagem com a gente para o Capitólio no dia 30 de setembro. As informações estão lá no meu site. E já aproveitando aqui os recadinhos, eu tenho alguns cursos e workshops para apresentar para vocês, para convidar vocês. Então, anotem aí, no dia 17 de agosto, que é uma sexta-feira, eu vou fazer novamente a pedidos aquele workshop que é só feito para mulheres, onde eu ensino os pilares do relacionamento, onde eu ensino as mulheres a se comportarem de forma adequada, emocionalmente estruturada e em outros termos também, para que o relacionamento seja fantástico. As pessoas voltam e falam, Cris, meu casamento mudou, eu me comportei dessa forma, eu estou fazendo dessa forma e tudo mudou. Então, chama Super Mulher, dia 17 de agosto, que é uma sexta-feira. Aí depois, a gente tem no dia 30 de agosto, um workshop também numa sexta-feira que fala, eu vou ensinar sobre inteligência emocional. O que você precisa fazer para entender como se comportar de forma inteligente em todas as situações. São 3 horinhas ali que vão mudar a sua perspectiva de como você deve se comportar com as pessoas. Então, aproveitem, principalmente as pessoas que não conseguem fazer as sessões comigo, porque eu vou ensinar ali coisas importantíssimas nesse dia. E aí, eu tenho também uma super novidade para vocês. Eu tô com um novo livro que vai ser lançado na Bienal, gente. Olha, que delícia. Eu fiquei sabendo hoje que vai ser lá na Bienal.
no dia 10 de agosto, que é uma sexta-feira, e às 17 horas, entre 17 e 19, ou seja, 5 e 7 da tarde, eu estarei lá autografando o livro Divórcio Bem-Sucedido, que eu escrevi em companhia de uma grande amiga minha, a Cátia Oliveira, então estaremos lá para autografar os livros para vocês. E no dia 23 de setembro, nós temos o curso de anjos. Então, gente, olhem lá, está tudo no meu site. O meu site é cristinalong.com.br. Lembrando que Long se escreve L-O-N-G-H-I. Então, cristinalong.com.br. E o nosso WhatsApp é 969657748. Hoje, eu trouxe aqui alguns casos para vocês, casos que fizeram, assim, diferenças gigantes, né, na vida das pessoas, não só da pessoa que passou pela própria terapia ali comigo, mas a família, as pessoas que estavam à volta. Então, eu tive também um caso, mais ou menos recente, de uma moça que estava sofrendo muito com o chefe dela. Ela tinha um chefe muito tirano e ela estava já tomando remédio, ela já estava tentando a todo custo fugir daquilo, ela já não estava dormindo direito, ela tinha engordado de tanta ansiedade, a vida dela estava virando um caos, ela estava com problemas com o marido, com o filhinho dela, ela estava assim totalmente bagunçada e sem perspectiva, porque ela não queria ser mandada embora, ela não queria pedir demissão e ela precisava do emprego, mas estava insuportável, a ponto de ela olhar para o chefe e começar a tremer. Ela olhar e não conseguir responder, ela ficava totalmente com sensações terríveis no corpo. E aí, em primeiro lugar, com essa moça, eu tirei essas sensações, né, essas impressões dela, coloquei ali sensações de coragem e de sensações de tranquilidade, mas eu ensinei para ela qual o comportamento, que é justo o comportamento lá que eu vou ensinar no dia do workshop de inteligência emocional, qual o comportamento que ela precisava ter com ele, como ela precisava lidar com ele. E ela, uma sessão depois, ela voltou e falou: Cris, mudou tudo. Absolutamente tá um doce comigo, tá funcionando, até me trouxe coisas, tá conversando comigo, e ela não conseguia nem olhar para a cara. Então, o ponto é, você aprende a fazer a situação da sua vida mudar quando você sabe como. Quando você não sabe como, o que acontece? A pessoa usa aquilo que ela tem, aquilo que ela entende, aquilo que ela usa o tempo todo. E aí, a pessoa tem o mesmo resultado. Eu sempre falo aqui nos meus programas da Rádio Mundial que fazer tudo do mesmo jeito sempre vai trazer o mesmo resultado. Para que você tenha um resultado diferente na sua vida, você precisa se comportar diferente, sentir diferente, precisa olhar diferente para situações, precisa fazer movimentos diferentes. Isso exige, além de um novo conhecimento, diferente daquele que você vem usando, porque se você estivesse com um conhecimento que funciona na sua vida, estaria dando super certo, né? Ou aquela questão em si estaria dando certo. E fora isso, a pessoa precisa sentir que ela pode. Então, essa diferença acontece quando a pessoa principalmente sente diferente dentro dela. Gente, é possível mudar sensações, frustrações, medos, né? Medo de avião, medo de barata, medo de agulha, medo de pessoas. É possível mudar a estrutura, né, da pessoa emocionalmente para que ela coma, por exemplo, saudavelmente, para que ela não se sinta ansiosa, para que ela não abuse de substâncias e vícios e tudo mais. Por quê? Porque a pessoa precisa entender quem ela é. Então, anotem aí, 969657748. Quem não me conhece, eu sou Cristina Long, 969657748. Eu trabalho com a hipnose, com a programação neurolinguística. Tenho também uma ajuda muito importante ali dos meus mentores, onde eu tenho muita intuição muito apurada ali. Então, às vezes, só de olhar eu sei onde eu tenho que mexer. E a hipnose é uma ferramenta fantástica, corta caminho. E as pessoas têm me perguntado algumas: Cris, mas como é a hipnose, né? O que acontece ali no consultório? Eu vou perder a consciência? Eu vou fazer alguma coisa que eu não queira? Não, gente, muito pelo contrário, porque eu trabalho com a hipnose terapêutica, onde na hipnose terapêutica você vai relaxar só. Você relaxa, onde você está ouvindo a minha voz, onde você está ouvindo uma música, onde você está pensando em algumas coisas que eu vou te falar. E aí eu toco alguns pontos no seu corpo, geralmente na cabeça, na testa. Às vezes sim, às vezes não, depende do caso. Onde a pessoa passa a se sentir diferente. Ontem mesmo atendi uma moça,
Foi a segunda consulta dela e nós fizemos a segunda consulta. Ela foi a primeira lá no consultório, a segunda nós fizemos via chamada de vídeo. E ela estava hoje de manhã com enjoo, porque a gente mexe nas memórias, pode dar enjoo na primeira sessão, quando eu trabalho ali com a memória da infância. E ela falou, nossa, Cris, tive um sonho maluco, aí ela me contou o sonho dela, e aí contou lá do enjoo, aí o enjoo já passou agora. Então, assim, ela já tá percebendo a mudança, né? 2 sessões depois. E ela vai ter uma mudança muito grande na vida dela, e eu tenho certeza, e ela vai aguardar. Então, o ponto é possível mudar desde que você faça esse movimento. Eu ajudo todo mundo que chega lá. Agora, se você não vier, eu não consigo te ajudar. Você tem que fazer esse movimento. Gente, não tem desculpa. É possível, a gente negocia o que tiver que negociar, a gente organiza o que tiver que organizar, mas entenda que para que a sua vida mude, você tem que tomar uma atitude verdadeira com você mesmo. Então, olha para si mesmo e faça a pergunta, você está feliz com a sua vida? Você está no lugar onde você queria estar? Você está conseguindo o que você queria conseguir ou você está ainda do mesmo jeito, no mesmo lugar? Passou-se mais 6 meses, né? Nós já passamos aí da metade do ano e você está ainda na promessa que quer mudar e você está igual. Então, toma essa atitude que vai mudar a sua vida e eu vou adorar te ajudar a fazer essa mudança. Anota aí, gente, 969657748, é o nosso WhatsApp, 969657748. Manda um oi lá, a gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo terapêutico, inclusive dá para fazer, como eu disse antes, via chamada de vídeo. Então, lá no meu site tem todas as informações, cristinalong.com.br. Lembrando, gente, que dia 10 eu estarei lá na Bienal, autografando o meu novo livro, junto com a minha amiga Kátia Oliveira, o livro que fala sobre divórcio bem-sucedido, conta a história da minha vida, do meu divórcio, de como eu passei por isso, de como eu olhei para isso de uma forma estruturada emocionalmente. Então, esse livro vai ensinar você a se estruturar emocionalmente. Vou também estar com meus outros livros, esse é o meu 5º livro, o 4º aqui no Brasil, e você vai aprender a olhar para a própria vida também. Então, lá na Bienal, né, que será lá no AMB, eu estarei lá na sexta-feira, dia 10, a partir das 5 da tarde, tá? Lembrando, gente, que o nosso próximo workshop é no dia 17, só para mulheres, né, para você se empoderar, aprender a ser feliz no seu casamento, no seu relacionamento. Então, tá tudo lá no site, cristinalong.com.br, e o nosso WhatsApp é 969657748, 969657748. Então, conto com vocês lá, gente. E até o próximo programa. Uma excelente noite para vocês. Oi, gente. Gente, eu vou sair aqui do estúdio, depois eu respondo para vocês. Depois eu respondo, tá? Vou virar aqui para vocês verem. Olha, estamos aqui no estúdio. Vou catar aqui minha bolsa, minhas coisas. Gente, vamos pro Capitólio. Olha, dia 28 de setembro, a gente vai lá pro Capitólio. É uma viagem que vai ser fantástica, com certeza. Então, convido aí vocês. Nós não temos muitas vagas lá, então façam lá a sua inscrição. Deixa eu ver aqui, gente. Ó, vou mostrar aqui o estúdio pra vocês. Deixa eu ver se eu não esqueci nada, não. Obrigadinha. Até mais. Gente, esse é o Tomás. Oi, boa noite, tudo bom? Próximo. Bom, eu vou virar aqui, vou dar um tchauzinho pra vocês. E até mais, gente.